Fala pessoal, meu nome é Felipe, eu sou um dos sócios e fundadores do CKG Prime Pets. Nós somos um canil especializado nas raças Spitz Alemão e Shiba Inu. Trabalhamos com a criação de cães desde 2012. Nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre como evitar de cair em golpes ou ciladas na hora de comprar um filhote. Ou mesmo às vezes você compra um filhote e ele te dá muita dor de cabeça. Ou então você compra um filhote que quando cresce fica muito distante das suas expectativas. Embora nós sejamos criadores das raças Spitz Alemão e Shiba Inu, as dicas que eu vou dar nesse vídeo servem para qualquer raça. Então vamos pro vídeo depois da vinheta. Bora lá! Comprar um filhote de cão de raça é uma tarefa muito mais difícil do que aparenta. Hoje em dia, o mercado está cheio de criadores amadores, de golpistas, de pessoas que começam a criar sem ter um mínimo conhecimento sobre a raça, um mínimo de estrutura, sem contar a quantidade de pup mills, que são as famosas fábricas de filhote, em que o criador visa somente o lucro, foca na quantidade, sem se importar com a qualidade, sem se importar principalmente com a qualidade de vida que ele dá para os cães e para os filhotes. Eu mesmo já tive vários clientes que relataram que antes de comprar filhote com a gente, já caíram em golpes, ciladas, ou mesmo já passaram por situações muito ruins, muito estressantes, muito tristes. Então nesse vídeo eu vou separar em duas partes. Uma parte falando dos principais golpes, os golpes mais comuns hoje. O golpe tá aí, cai quem quer. Outra parte falando das principais ciladas e, à medida que eu for descrevendo cada um, eu vou falar para vocês, vou dar para vocês algumas dicas sobre como não cair em cada um deles. Mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sininho e curte nosso Instagram. O link está na descrição. O primeiro golpe que eu vou descrever é o golpe do criador fantasma. É muito comum quando o filhote ainda não está disponível para entrega, seja porque ele é muito novo ou porque às vezes o cliente mora em outra cidade, outro estado e não pode buscar naquele mesmo dia, ou qualquer outro motivo que impeça o criador de entregar o filhote imediatamente, o criador normalmente pede um valor de reserva para garantir que aquele filhote vai ser do cliente. Essa é uma prática muito comum mesmo, qualquer canil faz isso. A gente, por exemplo, pede 30% para segurar o filhote para o cliente. Normalmente esse pagamento é feito via Pix, né? E quando o cliente faz a transferência para a gente, nós enviamos um recibo, um termo de compromisso no qual a gente se compromete a não vender o filhote para outra pessoa, né? Nesse golpe, o suposto criador mostra fotos para o cliente, às vezes mostra vídeos para ele, porém essas fotos normalmente são roubadas da internet. Nós mesmos já tivemos fotos roubadas do nosso Instagram, fotos roubadas de anúncios que nós fizemos, vídeos roubados, né? Às vezes a pessoa entra em contato com a gente, né? Um criador sério, qualquer outro criador sério, pega as fotos por WhatsApp, pega vídeos e aí reencaminha para o cliente dele. Então ele passa a impressão que ele realmente tem aqueles filhotes, porque ele tem as fotos dos filhotes, ele tem vídeo dos filhotes. Aí você faz o depósito de 30% ou de 50%, ou seja a quantia que for, a porcentagem que for, e depois de um tempo o criador simplesmente some, te bloqueia no celular e depois você nunca mais fica sabendo o que aconteceu. Muitas vezes esse tipo de criador usa contas de laranja, CPF falso, então mesmo você tendo feito um Pix, você não consegue nunca mais resgatar as pessoas. Eu mesmo já tive 2 ou 3 clientes que me relataram ter caído nesse tipo de golpe. Como que você pode evitar de cair nesse golpe? Primeira coisa, pede para o criador para fazer um vídeo do filhote e em algum momento do vídeo falar o seu nome. Vamos supor que você chame João, ele vai fazer o vídeo do filhote e em algum momento vai falar: olha João, que legal, esse é aquele cachorro que eu falei com você, aquele filhotinho, né? Dificilmente, se ele tiver roubado esse vídeo de alguém, ele vai ter um vídeo que vai falar o seu nome. Então prova que ele fez aquele vídeo exclusivamente para você
e que ele realmente tem aquele filhote, que ele não é um criador fantasma que está aí roubando o material dos outros pela internet e que sequer é criador, é só um golpista. 2. Se mesmo assim você não sentir confiança, pede uma videochamada. Nessa videochamada, pede para ele mostrar para você o filhote, os pais, o espaço de criação. Porque como que ele vai forjar isso através de uma videochamada? Não tem como, né? Então ele vai mostrar para você, inicialmente vai te cumprimentar, vai mostrar o próprio rosto, né? Isso já mostra que a pessoa está disposta a aparecer e vai mostrar que realmente ele tem um canil, tem uma estrutura do canil, tem aqueles filhotes lá e, consequentemente, é um criador. 3. Pede para o criador para te enviar o endereço dele de alguma rede social do canil. Seja Facebook, Instagram, hoje o mais comum é Instagram, né? Se ele tiver uma rede social bem construída, com várias fotos de filhotes, inclusive fotos de clientes com filhotes, é bem provável que ele não seja um golpista. Quer dizer, ele pode até construir um Instagram, forjar um Instagram pegando outras fotos da internet, pegando fotos de cliente, mas dá uma olhada também nas datas das fotos. Se, por exemplo, for um golpista, às vezes ele montou um Instagram há pouco tempo exclusivamente para dar golpe. Então as fotos vão ser todas recentes, vão ser fotos às vezes de 1 ano para cá, de 6 meses para cá. Agora, se ele tiver foto de 4 anos, 5 anos atrás, né, fotos mais antigas e várias fotos com uma constância de postagem, dificilmente ele vai ser um golpista, né, porque dá tanto trabalho fazer isso que a maioria dos golpistas não vão se dar esse trabalho. 4. Pergunta para o criador qual é a instituição sinófila ele é filiado. O que é uma instituição sinófila? É aquela que emite o pedigree dos cães, por exemplo, a LKC, CBKC. Nós, por exemplo, somos filiados ao Kennel Club, ao CBKC de Belo Horizonte. Então você pode ligar para essa instituição, na internet você acha facilmente o telefone delas e perguntar se realmente aquele canil tem cadastro lá, aquele canil é filiado àquele Kennel Club. Se ele for um criador fantasma, possivelmente ele não vai ter cadastro naquela instituição. Outro golpe que está cada vez mais comum é o golpe do filhote trocado. Muitas vezes o criador tem alguns filhotes de padrão muito bom e outros filhotes de padrão que não é tão bom assim. Então o que ele faz? Ele faz um vídeo, às vezes um vídeo com ele mesmo, mostrando o filhote, mostrando o próprio rosto, né, para provar que o filhote é dele, que ele tem um filhote em mãos. E normalmente ele usa um filhote de excelente padrão para fazer isso. Só que esse vídeo ele manda para todos os clientes. Muitas vezes é um filhote que já foi vendido até há anos. Né? Um filhote, às vezes, que ele teve totalmente fora da curva, né? Um filhote de padrão muito acima do que ele está habituado a ter. E ele aproveita aquele material para vender esse filhote várias vezes. E esse golpe, gente, é um dos golpes mais fáceis de cair. Por quê? Porque o criador realmente existe. Então, se você ligar em alguma instituição sinófila, você vai ver que ele realmente tem cadastro lá. Normalmente ele vai ter um site, ele vai ter uma rede social, muitas vezes até bem trabalhado, com registros antigos, postagens antigas. Normalmente é uma pessoa que entende bem, ou pelo menos relativamente bem, da raça. Ele consegue enviar vídeos, como eu já expliquei, né, segurando o filhote, que dá uma credibilidade. Muitas vezes, né, eu já vi canis fazendo isso para aumentar a credibilidade dele. Às vezes posta foto de famosos segurando com filhotes que supostamente seriam deles. Às vezes até né, mas muitas vezes eu acredito que não seja. Então você entra na página de um canil e vê a Ana Maria Braga segurando um filhote e eles colocam como se o filhote fosse deles, né, tivesse saído do canil deles. Então isso aumenta muito a credibilidade. Você vê um ator, uma pessoa famosa, né, que está comprando ali, isso realmente vai passar uma credibilidade maior. Né? E qual que é a consequência desse golpe? Como ele está te mostrando um filhote com padrão muito alto, aquele filhote possivelmente vai ter um valor bem mais alto também. Né? E você, se interessou por aquele filhote, é porque você está procurando um filhote de padrão alto. Mas, na verdade, você vai receber um filhote de padrão muito abaixo daquele e, consequentemente, de um valor muito abaixo. Então, às vezes você está comprando um filhote que vale 10x, mas ele vai te mandar um filhote que, na verdade, vale
3x. E para vocês terem noção de como que é fácil cair nesse golpe, até eu com anos de experiência já caí nele. E o que você pode fazer para evitar de cair nesse golpe? Primeira coisa, solicita uma videochamada. Porque se ele tiver feito esse vídeo há muito tempo, de outro filhote que já foi até vendido para outra pessoa, ele não vai conseguir mostrar na videochamada o mesmo filhote das fotos e vídeos que ele está te enviando. Outra coisa que você pode fazer também, que já é a segunda dica, é pedir para o criador fazer um vídeo falando o seu nome, que aí você garante que aquele vídeo foi feito recente, exclusivamente para você, que ele não está usando o mesmo vídeo de um filhote que já foi vendido. Aproveita e fala para ele fazer um vídeo mostrando o filhote de diversos ângulos, porque quando você receber o filhote ou for buscar o filhote, você consegue comparar para ver se é o mesmo filhote que ele estava te mostrando, se ele entregou o mesmo filhote que ele estava te mostrando. Lembrando, gente, que os filhotes mudam muito rápido, tá? Então muito cuidado para não acusar o criador injustamente. Então se ele fez um vídeo do filhote quando o filhote tinha, por exemplo, 45 dias e você pegou o filhote com 70 dias, ele já vai ter mudado bastante. Então você tem que ter esse cuidado também. A terceira dica é também ligar para a instituição sinófila que o canil falou que é cadastrado. Porque aí você pode perguntar se o canil realmente existe, né? A maioria realmente existe. Mas pode ser, por exemplo, que seja um registro de canil muito novo, né? Esses canis que dão esse golpe, muitos deles mudam de nome e de registro com uma certa frequência, porque eles queimam o filme de um nome fazendo isso, às vezes ficam 1, 2 anos operando com o nome, depois que o filme está todo queimado, eles abrem outro canil com o mesmo nome, mas são as mesmas pessoas. Então você pode fazer isso também, ver se é um registro antigo ou se é um registro recente. O canil que nós caímos no golpe, né, nesse golpe que eu falei com vocês, ele fazia isso, depois eu descobri que ele fazia isso. Ele atuava com o nome, aí depois de um tempo que ele já tinha dado o golpe, que já estava com o nome queimado, cheio de reclamação no Reclame Aqui, ele mudava para outro nome. O terceiro golpe é o golpe gato por lebre. Esse golpe é bem parecido com o que eu descrevi anteriormente. No caso, o filhote existe, o criador também existe, mas você compra o filhote e quando ele cresce, ele não fica nada daquilo que o criador prometeu. Às vezes o criador promete que o filhote vai ficar pequenininho, vai ficar com tal e tal característica, mas ele fica totalmente diferente. Muitas vezes nem puro o filhote é. Nada contra cães sem raça definida, tá, gente? Na verdade, a gente até apoia a adoção de cães sem raça definida, é uma atitude muito nobre, mas se você quer um cão sem raça definida, você não precisa de pagar por ele, concorda? Nas ruas está cheio, em ONGs está cheio, né? Então não precisa de você pagar por ele. Eu vou dar um exemplo da raça Spitz alemão, que é uma das raças que nós somos especialistas, então eu consigo falar com uma propriedade maior sobre ela. A maioria das pessoas querem um Spitz alemão que fica pequenininho, que fica com o corpo curtinho, que fica com o focinho curto, com as orelhas curtas, que fica com a pelagem densa, volumosa. Aí para vender mais rápido e mais caro, muitas vezes o criador fala que ele vai ficar desse jeito, que vai ficar da forma com que a forma que a pessoa quer. E acaba não ficando. Aí o cachorro cresce, fica grande, fica com o corpo comprido, fica com as orelhas gigantes, triangulares, com o focinho longo. Nada contra os cães que têm essas características, mas não é justo o criador falar que ele vai ficar assim, sendo que não vai. E o que você pode fazer para evitar cair nesse golpe? Primeira coisa, estuda bastante sobre a raça que você quer comprar. Estuda sobre características, sobre comportamento. Nesse caso, o que vai te ajudar mesmo é sobre as características e variações da raça. Algumas raças têm muitas variações, né? O Spitz alemão é uma dessas. Então, quanto mais munido de informação você tiver, quanto mais você conhecer da raça, quanto mais conhecimento você tiver, mais difícil vai ser de você ser enganado. Dica número 3. Muito cuidado ao comprar pelo Mercado Livre, comprar pelo LX. Nada contra quem anuncia por lá, tá? Nós mesmos anunciamos com uma certa frequência, mas tem muito criador ruim. Tem alguns criadores bons que anunciam por lá, sim, mas também tem muito criador ruim, muito criador amador.
muita Pup Mill. Então, se você está procurando pelo Mercado Livre e pelo LX, você tem que ter um cuidado redobrado. Dica número 4. Peça fotos e vídeos dos pais dos filhotes. Dica número 5. Você pode pedir ao criador também para fazer uma videochamada mostrando não só os filhotes, mas os pais dele. É muito fácil o criador, por exemplo, mandar fotos de cães aleatórios que ele acha na internet, que não são os pais reais do filhote, e simplesmente dizer que aqueles são os pais. Agora, se ele faz uma videochamada, é mais difícil, né? Porque como que ele vai ter aqueles cães no espaço dele? E, dica número 6, você pode solicitar ao criador uma visita ao canil, para você conhecer tudo, conhecer o filhote, a estrutura, os pais. Por outro lado, gente, vocês têm que entender também que muitos criadores não recebem, né? Porque hoje também é muito complicado você receber no seu estabelecimento pessoas que você não conhece. Ainda mais que o roubo de cães, infelizmente, está muito comum. Então, para o criador, que muitas vezes cria na casa dele, né, é um risco enorme receber pessoas desconhecidas. Então, se o criador negar, também você tem que entender. Não é porque o criador negou uma visita que ele é um criador ruim. Muitos criadores bons têm essa política de simplesmente não receber. E às vezes é inviável mesmo você visitar, né? Vamos supor que você é meu cliente, eu estou aqui em Minas Gerais, você mora em São Paulo. A gente tem muito cliente em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Então é complicado às vezes para você vir aqui para Contagem, que é onde que o nosso canil fica, só para fazer uma visita do filhote, né? Então essa dica número 6 eu vou colocar como algo opcional. Agora nós vamos falar um pouco das principais ciladas que você pode cair na hora de comprar um filhote. É uma cilada, Bill. Não necessariamente vai ser um golpe, na maioria das vezes você vai receber o filhote pode ficar até próximo do que você espera, mas pode te dar muita dor de cabeça. A primeira cilada que eu vou falar é vocês comprarem em uma Pup Mill. Traduzindo ao pé da letra, Pup Mill seria fábrica de filhotes. Isso é muito, muito sério, gente. O que são essas Pup Mills? É um modelo de criação criminoso em que o criador visa somente o lucro e não está nem aí para o bem-estar dos cães, tanto os filhotes quanto os pais. Então você vai achar em Pup Mill uma densidade de cães enorme, às vezes um espaço de 3 metros quadrados com 10 cães ali, espaços insalubres, sujos. O criador tem um custo muito baixo e, consequentemente, ele consegue colocar um preço do filhote muito mais baixo do que um criador sério, né? Então, se você vir um preço muito baixo, pode ser uma Pup Mill. Então, ele vai usar ração muito ruim para os pais e para os filhotes, né? Não investe em estrutura, então é aquela estrutura precária de às vezes cães dentro de gaiolas, uma gaiola de 1 metro quadrado com 3, 4, 5 cães. Não estão nem aí para a saúde dos cães. Então o cachorro fica doente, eles deixam morrer, deixam adoecer. É lógico que isso pode refletir na saúde dos filhotes também. E para finalizar, se você está comprando numa Pup Mill, você está patrocinando um crime, você está patrocinando maus tratos. Então isso é muito sério mesmo. Infelizmente, gente, as Pup Mills são muito mais comuns do que vocês imaginam, porque no Brasil a fiscalização nessa área é muito precária. Eu diria que se você fosse comprar um filhote aí ao acaso, a chance de você comprar de uma Pup Mill é muito maior do que de você não comprar. Por quê? Porque além delas serem muitas, elas produzem muitos cães. E quanto mais na moda a raça tá, mais ela é visada para a criação nesse modelo de Pup Mill. Hoje, por exemplo, é muito comum a criação de Spitz alemão em Pup Mill. As últimas notícias que eu vi da polícia apreendendo e fechando Pup Mills, todas foram de Spitz alemão. Eu vou até procurar algumas dessas notícias e deixar para vocês aqui na descrição.
E quais são as consequências, além de você estar cometendo um crime, de você comprar um filhote em uma Pup Mill? A chance do filhote vir doente é muito grande. Porque, como eu disse, esses ambientes são muito insalubres, não tem cuidado, não tem assistência veterinária. A chance de você comprar um filhote com algum problema genético, algum problema congênito, alguma má formação de órgão é muito grande. Por quê? Porque esses criadores cruzam as fêmeas até o final da vida delas. E quanto mais velha a fêmea, maior a chance dela ter um filhote com problema congênito. Então você pode estar arrumando muita dor de cabeça, muito problema, além de ser uma situação extremamente triste para você e para sua família, que eu tenho certeza que você não quer se colocar e colocar a sua família nesse tipo de situação. E o que você pode fazer para evitar de cair nessa cilada? Primeira coisa, pede para visitar o canil, ver as instalações, ver onde os cães são criados, ver o espaço, se tem uma área para os cães correrem, brincar, fortalecer a musculatura. Mesmo que o criador não deixe você entrar, por exemplo, na maternidade, pergunta se ele tem uma estrutura de maternidade, se ele pode fazer um vídeo, né? Dificilmente o criador vai permitir que você entre na maternidade, porque, principalmente se for um criador sério, né? Porque realmente é um ambiente muito sensível, né? Se você visita, você pode trazer alguma contaminação ali para dentro, mas peça para fazer um vídeo lá da maternidade, te enviar, né? Enfim, conheça as instalações. Se o criador não permitir visita, como eu já expliquei anteriormente, você pode pedir para ele fazer um vídeo mostrando tudo, ou uma videochamada, né? Para você conhecer as instalações, se é bem diferente desse modelo Pup Mill que eu mostrei nos vídeos anteriormente. Gente, e essa questão de como os cães são criados, do ambiente que eles são criados, se eles são bem tratados, isso deveria ser a primeira coisa que qualquer pessoa que fosse comprar um filhote deveria se preocupar. E é assustador porque eu já trabalho com criação de cães há mais de uma década e eu posso contar nos dedos as vezes que algum cliente me questionou sobre isso. Pediu para ver o ambiente que eles são criados, se mostrou preocupado com isso. Então a primeira coisa que você deve se preocupar é isso. Se eles são bem tratados, o ambiente que eles são criados. Depois você se preocupa com padrão, com linhagem e por último você se preocupa com preço. A próxima cilada é a cilada do criador amador ou do criador fundo de quintal. O criador amador normalmente é aquela pessoa que compra uma cadela para pet, para companhia, e quando ela entra no cio acaba cruzando para vender os filhotes eventualmente. O problema disso é que nem toda cadela é adequada para reprodução. Como a pessoa não tem experiência, ela acaba colocando a cadela para cruzar assim mesmo, sem saber se ela é adequada para reprodução ou não. E isso tem N consequências, que vai desde filhotes fora do padrão, filhotes com problema genético, até perder a ninhada toda e mesmo perder a cadela. Outro problema do criador amador é que ele não tem experiência na reprodução, que vai desde o momento da cruza até acompanhar a gestação, tomar conta dos filhotes e mesmo orientar o cliente depois da entrega. E cada raça tem algumas peculiaridades, tem algumas particularidades. Se a pessoa não tem experiência, ela pode ter muitos problemas. Além disso, gente, o criador amador não vai ter uma estrutura adequada para a criação. Uma estrutura com maternidade, com clínica, com local adequado para os filhotes começarem a tomar banho de sol quando eles já adquirem uma certa independência. Possivelmente não vai ter um responsável pela criação, um técnico responsável pela criação, um veterinário. Outro ponto é que o criador amador não vai ter conhecimento suficiente para te orientar sobre os cuidados que você deve ter com seu filhote, principalmente nos primeiros dias, que é um período complicado, né? Quando você acabar de pegar o seu filhote, esse período de transição de ambiente é muito estressante, muito complicado para ele. Outro ponto que você tem que pensar é que se ocorrer algum problema, será que esse criador amador vai pegar o filhote de volta para cuidar?
mesmo que ele pegue, será que ele vai saber cuidar desse filhote? Será que se você internar o filhote, se vocês entrarem em um acordo e ele falar, pode internar, será que ele vai arcar com os custos depois? Afinal de contas, ele é um criador amador, ele não tem um nome de uma empresa zelar como um canil sério. A primeira dica que eu vou dar para vocês evitarem de cair nessa cilada é a mais simples de todas. Simplesmente pergunte se a pessoa é criadora de fato. Normalmente as pessoas não mentem quanto a isso. Se elas não forem criadores, elas vão falar, eu sou particular. Normalmente eles usam esse termo. Eu sou particular, eu tenho uma cadela que deu cria. Pode ser que a pessoa minta, mas normalmente elas não mentem. Se você estiver desconfiado que a pessoa está mentindo, você pode pedir um Instagram da pessoa, para ver se, do pessoa ou do canil, no caso, para ver se ela realmente tem registros que provem que ela é um canil. A terceira dica em relação a essa cilada é perguntar o nome do canil, perguntar se ele é afiliado a alguma instituição sinófila e ligar para essa instituição para verificar se realmente o canil está cadastrado lá com aquele nome que a pessoa falou. E a quarta dica, você pode pedir um vídeo da estrutura do canil daquele criador ou mesmo pedir uma videochamada para o criador apresentar a estrutura dele, mostrando que realmente ele é um canil. A próxima cilada é a cilada do criador de tudo. Essa é bem parecida em alguns pontos com a cilada da Pup Mill e em outros pontos com a cilada do criador amador. Então, às vezes a pessoa cria várias raças, cria Golden, Shih Tzu, Lulu, Bulldog, Lhasa, York, gato, cavalo, pato, codorna, galinha. Nunca teve confusão igual a esta. Enfim, tudo que ela puder criar, ela cria. Muitas vezes, esses criadores de tudo acabam criando no modelo Pup Mill. E mesmo que não seja Pup Mill, dificilmente uma pessoa que cria várias raças consegue ter bons cães de todas essas raças, consegue entender bem de todas as raças, consegue ter um padrão bom de filhote de todas as raças. Porque você montar um canil com bons cães de uma raça é caro. Você entender bem de uma raça demora muito. A gente trabalha com o Spitz alemão, por exemplo, já tem mais de 10 anos. E até hoje eu sinto que tem muita coisa a aprender, estou aprendendo a todo dia, estou sempre pesquisando. Então imagina aquela pessoa que cria 8 raças diferentes. As consequências de comprar com o criador de tudo podem ser as mesmas consequências de você comprar em uma Pup Mill em relação a comprar filhote doente e estar patrocinando um crime também, caso esse criador de tudo crie no modelo Pup Mill. Ou podem ser as mesmas consequências de você comprar com um criador amador, que não vai saber te orientar direito sobre os cuidados especiais em relação àquela raça. E também podem ser as mesmas consequências de você comprar o gato por lebre, porque, como eu disse, um criador de tudo dificilmente vai ter cães de bom padrão de todas as raças que ele trabalha. Além disso, é muito comum quando a pessoa cria muitas raças diferentes ter cruzamento entre raças, porque é difícil dela ter um espaço para separar todos esses cães de todas essas raças diferentes. Evitar de cair nessa cilada é bem fácil. É só você entrar em contato com o criador e perguntar para ele quais raças ele trabalha. Normalmente ele não vai mentir. E você pode também entrar no site ou nas redes sociais do canil e verificar se realmente é só aquela raça mesmo ou aquelas raças mesmo que ele trabalha. Outra opção é pedir videochamada. Você pode tentar visitar o canil pessoalmente também. Eu particularmente sugiro que vocês não comprem com canis que criam mais de 4 raças. 4 raças para mim assim, é o limite para você conseguir fazer um trabalho pelo menos razoável com todas elas. A próxima cilada é a cilada do revendedor de filhotes. Como o próprio nome já diz, a pessoa compra de outras pessoas ou de outros canis por um preço mais baixo e tenta vender para você por um preço mais alto para tentar ganhar um lucro em cima dessas vendas. Porém, a pessoa que faz isso, ela normalmente não trabalha com uma raça só, ela revende filhotes de várias raças. Então, normalmente ela não entende das especificidades de cada uma das raças, então ela não vai saber te orientar.
ela não é quem criou de fato, então ela não sabe do processo de criação, não sabe das condições de criação, não sabe direito quem são os pais. E muitas vezes o revendedor de filhotes acaba comprando de Puppy Mills, porque as Puppy Mills produzem muitos filhotes e realmente tem um preço mais barato. Então, para ele conseguir lucrar, ele precisa de comprar esses filhotes mais baratos. Então, também a questão da garantia dos filhotes é bastante complicada quando você compra de um revendedor, porque ele não sabe nada do processo de criação, ele não tem estrutura para cuidar dos filhotes. Então, se acontecer alguma coisa, será que ele vai pegar esse filhote de novo? Será que ele vai cuidar desse filhote e te entregar o filhote bom? Dificilmente, né? Ele não entende de criação, ele entende só de venda. E acaba que quando você compra de um revendedor de filhotes, se acontece algum problema, é mais difícil de resolver e sua situação fica mais delicada do que quando você compra em uma Puppy Mill ou de um criador amador. Porque o revendedor de filhotes é um intermediário, então você não tem acesso direto ao criador. O problema é que dificilmente a pessoa vai se apresentar como revendedor de filhotes. Normalmente ela vai tentar se passar por um criador. Então, como que você pode evitar de cair nessa cilada? A primeira coisa é você fazer um trabalho investigativo, um trabalho meio de detetive. Então, pergunta para aquele criador, para aquele suposto criador, o nome do canil e tenta encontrar as redes sociais, pede o link da rede social, vê se realmente não tem nada suspeito. Normalmente, quando a pessoa cria muitas raças, também tem uma chance grande dela ser revendedora. Então, se no Instagram, se no Facebook da pessoa tem muitas raças, né, tem uma chance dela não ser criadora de fato, dela ser um revendedor que vende, que compra de vários locais diferentes e vende, e nesse processo ela acaba tendo um material para postar no Instagram. A segunda coisa que você pode fazer é solicitar uma videochamada ou mesmo solicitar que a pessoa te mande um vídeo mostrando a estrutura do canil, mostrando os cães, porque se ela for revendedora, ela obviamente não vai ter uma estrutura de canil, não vai ter cães. Para acabar esse vídeo, eu vou deixar aí na descrição uma lista com todas as dicas que eu dei e umas dicas bônus também, para você seguir na hora que você for comprar um filhote. Coloca aí nos comentários se você já caiu em algum desses golpes ou ciladas, ou se conhece alguém que caiu. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com aquele amigo que quer comprar um filhote e seguir nossa página do Instagram. Um abraço, até a próxima. Falou!